boa noite. Hoje eu estou aqui com o Dr. Leandro Meirelles, tive a oportunidade de conhecê-lo hoje. Doutor, você atua em qual área? Boa noite. Hoje eu atuo na área civil, mais inclinado para o direito do consumidor. É uma área que eu acho bem interessante, eu acho ela muito ampla, até porque quando a gente fala de direito do consumidor, você passa um pouco daquilo do Código do Consumidor e acaba se deparando com situações que encaixam ali. Às vezes uma questão de um plano de saúde, que poderia ser um direito suplementar, você acaba encaixando ali. Ou uma questão de um contrato, até alguns casos trabalhistas a gente consegue trazer para a área do consumidor e aplicar alguma coisa que a gente atua. Entendi. E dentro do direito, por que o senhor escolheu essa área? Influência da família. Na verdade, no ensino médio, a minha vontade era a área da saúde. Eu queria muito fazer o curso de farmácia, mas eu já tinha um irmão que era advogado e a família meio que influenciou. Então eu acabei escolhendo e gostei. No princípio eu não queria advogar, achava que eu queria ficar só na área de concurso mesmo, e hoje eu não me vejo mais sem advogar. Tá, nessa trajetória, quais as dificuldades que o senhor enfrenta na OAB? Olha só, No seu dia a hoje, dia, na sua atuação? por ser um advogado jovem ainda, a gente ainda tem uma certa resistência em alguns lugares que a gente chega. A gente vê advogados com mais experiência tendo mais privilégios que a gente. Mas assim, a gente vai lutando para tentar vencer isso, né? Eu acho que a OAB às vezes deixa a desejar na questão de apoio para a jovem advocacia, na questão de estrutura, de recursos, né? Na questão das prerrogativas, eu acho que falta muito ainda a OAB dar aquele suporte que a gente precisa. Isso acaba desanimando muita gente. Eu conheço muitos colegas que não querem advogar, às vezes porque estão ali fazendo um processo, uma petição, algo que está evidente, está claro o que ele está querendo mostrar. E ele se depara com uma decisão, às vezes, muito equivocada, e por mais que ele recorra, ele não consegue uma alteração daquilo. E às vezes parece que é por ser um advogado jovem, e falta esse suporte da OAB de falar, não, peraí, eu vou te ajudar a lutar por esse direito aqui do seu cliente, porque ele está óbvio que ele existe. Então, às vezes, falta muito a OAB ela vir e nos apoiar no decorrer do processo. Entendi. Então, o senhor disse que já tinha irmão, né, na Sim. área. O senhor conhece alguém que tenha militado sozinho? Algum amigo seu de faculdade que não teve esse apoio da família, que já tinha alguém inserido nesse meio? Sim, eu conheço vários. Inclusive, quando eu passei na OAB, eu fiz um cursinho, né, preparatório. E tinha um grupo de WhatsApp e eu acabei ficando muito amigo de um candidato, né, à OAB, de uma outra cidade. E ele é sozinho. Então ele pede muita ajuda para mim, por conta dessa experiência que eu tive por conviver com o meu irmão. E eu agradeço muito ao meu irmão por isso, porque se não fosse isso, teria influenciado demais no exercício da advocacia. Hoje eu consigo fazer uma peça processual, um argumento, tomar uma decisão no processo baseado no que eu aprendi com ele. Então nós podemos dizer assim que sua base foi o seu irmão, Sim, não a OAB. meu irmão, com certeza meu irmão. A OAB, na verdade, Seu amigo que não tinha apoio, né, conseguiu esse apoio no justo, doutor. através dele. Ele praticamente todos os dias me manda um caso, olha, chegou um caso aqui desse jeito, o que você acha? E a gente vai discutindo, sabe? A OAB em si, ela não trouxe pra gente, por exemplo, que eu acho que seria algo importante, quando você pega ali a sua carteirinha, que você passa a fazer parte do quadro, talvez ela te oferecer alguns cursos, né, gratuitos e de uma maneira bem acessível, acessível que eu digo online ou nas subseções, para treinamento, para experiências, né? Porque tem muita coisa na prática que a gente não vê na faculdade. Isso. Praticamente nada que a gente vê na prática a gente vê na faculdade, né? Até porque a faculdade ela não prepara a gente só para advocacia, prepara para o direito. Então a advocacia em si era a hora da OAB chegar e falar assim, olha, eu vou aqui te oferecer um curso de treinamento ou te colocar num caso pro bono para você pegar uma experiência e eu, a OAB, vou te dar esse suporte. Eu acho que o primeiro caso nosso ele deveria começar com a OAB nos ofertando isso, para ter essa experiência e esse suporte. Eu, embora tenha um pouco dessa experiência que adquiri com meu irmão, entre aspas, estagiando, eu já levei muito na cara de fazer uma petição errada, de esquecer de juntar, às vezes, um pedido, né, e depois você correr ali e tentar alterar alguma coisa. Então, acho que se no início a gente tivesse uma OAB treinando, né, o recém-advogado, ajudaria muito, muito, muito.
Então, doutor, e assim, o que a gente pode dizer que o senhor utiliza da OAB? Porque nós pagamos anuidade, né? Sim. Então, o que o senhor utiliza, o que o senhor acha útil da OAB? Hoje, para mim, o que eu consigo utilizar da OAB é o espaço de escritório em algumas subseções. E eu digo em algumas porque eu já estive em várias, atendendo clientes ou fazendo audiências, e tem algumas que realmente não dá para usar. Eu já tive vezes de preferir fazer uma reunião com o cliente num café, em algum outro lugar, do que usar uma subseção onde você não tinha estrutura. Às vezes um barulho te atrapalhando, uma falta de um ar-condicionado, isso incomoda um cliente. Porque eu entendo assim, eu gosto muito de usar empatia. Então quando o cliente vai até mim, ele quer ser bem recebido, né? E a gente já pensa assim, ele vai na OAB, então ele já vai ver assim uma coisa bem legal, nós também né? temos que passar uma boa aparência, né? Uma boa recepção para os nossos clientes, né? Com certeza. E aí ele chega numa subseção onde você está, às vezes, numa mesinha no cantinho ali, porque não te deram uma sala. Ou, às vezes, porque você reservou a sala no site e chegou lá, um outro advogado está usando e não vai ter como você utilizar. Você já com o horário marcado, não poder atender o seu cliente. Isso aconteceu comigo. Constrangedor, né? Demais. E eu posso dizer assim, com um pouco de experiência, a subseção, se pegar as de Brasília que eu conheço, a subseção que mais me agradou em questão de estrutura foi a do Guará. Ela é muito bem organizada, muito bem localizada. E já vi subseções que você mal tem um espaço. Eu fui fazer uma audiência e teve que ser naquele espaço público, onde fica todo comum, mundo. Né? Como isso, espaço chega, comum. Barulho. Porque a sala que eu reservei não estava reservada para mim e na hora da audiência. E isso gera um desconforto até para a conversa, né? Assim, horrível. Para as nossas perguntas, né? Para você poder sentar com o cliente. Passa gente atrás, então assim, é um desconforto. É horrível. Eu já tentei usar também a questão que o clube da OAB oferece alguns benefícios de descontos, alguns cupons, algumas coisas, mas nunca deu certo. Nunca encaixa naquilo que a gente precisa, sabe? Então eu acho que se vai oferecer um produto para o advogado, tem que oferecer com uma qualidade, porque a gente paga um valor bem significativo. Não que a nossa classe seja melhor que alguém, mas pelo que a gente paga, a gente precisa de ter um retorno que corresponda, né? Usando esse exemplo do clube, o que o senhor acha? Nós já pagamos a anuidade, e se quisermos utilizarmos o clube, tem outro valor a ser pago. Sim. Né? O que você acha disso? Olha, acha justo? Eu não acho. Eu acho que tinha que estar incluso ali, né? E eu até te digo mais. A gente tem um único clube ali, né? Próximo ali à Ponte JK. Eu acho que a gente tinha que ter mais possibilidades. E eu não digo, um clube em cada região administrativa, não é isso. Mas espaços. Um espaço para um evento, né? Ou até mesmo a questão, como eu disse, de descontos, né? Talvez você quer fazer uma recepção com algum cliente seu ou com a sua firma de advogados e talvez aquele restaurante na sua região te ofereça um desconto para advogados, né? Você atua aqui em Santa Maria? Eu atuo, na verdade, no DF inteiro, né? Eu moro no Gama, mas estou filiado a Santa Maria. Então acaba que os meus clientes eles são do DF, alguns do Goiás, por aqui conta nós não de ter temos, lá. Né? Essa facilidade. Não temos. De ter um espaço ou um desconto maior, né? Falam que somos filiados lá, que tem... Mas eu não percebo. O senhor consegue observar esse desconto, essa vantagem, né? Que não. Podemos dizer assim, para a advocacia? Porque eu já andei em vários lugares e não consegui. Igual eu disse, eu nunca consegui usar nenhum dos... Acho que é Clube da Advocacia, algo assim, uma página que tem, sabe? Com algumas ofertas lá de promoções, de descontos. Até hoje eu não consegui usar nenhum. O máximo que eu consigo usar mesmo hoje que a OAB oferece, a OABDF oferece, é o espaço do meu escritório e ainda assim em alguns lugares e bem limitado. Eu acho até algo muito, sei lá, falta um bom senso, a questão do tempo de disponibilidade. Tem alguns espaços que eles te fornecem 30 minutos apenas e... Às vezes audiência atrasa 30 minutos. Muitas vezes a gente marca as 14, atrasa 30 minutos. Então, assim, não tem um tempo pré-determinado. Não tem como. Então, não tem como prever. Como você tem ali aquele espaço que você sabe que o advogado vai usar e ele marca ali na hora da reserva dele, vou usar para audiência, o tempo dele é indeterminado. Eu já fiz audiência, as típicas audiências, né? Não tem acordo, encerra em 5 minutos, mas já fiz audiência que chegou a quase 2 horas. Audiências de família, mais, né? São extensas. Eu estou contando só a minha experiência. Imagina advogados que atuam na área de família. Acho que são as audiências mais extensas que existem.
Criminal também, ó. Tudo Criminal? Criminal é muito... Quando tem mais de um réu, demora. Imagina, eu fiz 2 de família já que foram a tarde inteira. Por sorte eu não estava usando espaço, porque senão iam me expulsar de lá. Já pensou no meio da audiência, doutor, tem que desculpar. Porque tem outro advogado esperando. Doutor, e quanto às prerrogativas? O que o senhor acha aqui, não? Olha só, a minha geração, ela fica muito na internet, em rede social, né? E a gente brinca muito em páginas relacionadas ao direito. Quando acontece alguma coisa, né, que um advogado ele é ofendido, e aí a gente brinca, daqui a pouco a OAB vai emitir a nota de repúdio, né? Ou então assim, espera um pouquinho que o estagiário for buscar o papel para imprimir a nota de repúdio. É clássico isso, em qualquer página de direito que um advogado ele tem o direito dele constrangido, já vem essa piadinha, né? Porque virou algo comum, e isso é um problema. Quando vira algo comum. A gente vê que a OAB hoje ela não consegue ofertar uma segurança para o advogado. Você não sabe se você vai agir e se em seguida você vai ser defendido, agindo da maneira correta, porque a OAB ela simplesmente só emite uma nota dizendo não pode, não foi legal, não gostei. Então eu acho que quando a gente fala de prerrogativas, é necessário que a OAB ela gere resultados nas prerrogativas. Né? Então, se ela está ali para defender a nossa atuação, se ela está ali para poder, como eu posso dizer, dar o suporte para aquilo que a gente está fazendo, ela tem que achar um jeito daquilo ter efeito. Nota de repúdio não funciona. Então, parte para outra estratégia. Parece que está com um papel incriminador, um papel acusatório, na verdade, não ali para ajudar, né? Para ajudar o advogado. Eu me sinto assim. Eu acho que às vezes falta a OAB ela entrar no campo de batalha com o advogado e falar, não, peraí, eu vou te defender. Isso. Né? E eu não digo isso só em casos de repercussão nacional. São casos também do dia a dia. Né? São casos do dia a dia. Porque tem hora que você tem uma necessidade ali, você precisa da OAB, da Comissão de Prerrogativas, e você não sabe se ela vai te dar o suporte. Poderia ter um papel de prevenção, né? Para que não chegasse a esse ponto. Sim. De precisar. E aí, para isso, ela precisa ser um órgão fiscalizador. Ela tem que ver onde é que está acontecendo. Né? O advogado, às vezes, está ali numa unidade prisional e não está sendo respeitado. Ou o advogado está num cartório para buscar algum documento e não está sendo respeitado. Então, a OAB ela tem que ver aonde que o advogado mais anda, né? E já está ali já antes de acontecer o problema. Prevenir antes de acontecer. Não depois que aconteceu, ela vir com uma nota de repúdio e falar, não pode. Muitas vezes acusando o advogado, só colocando nós como culpados e responder um processo lá no TED, né? Sim, isso é problema. Eu penso que a OAB deveria andar junto com o advogado. Defendê-lo, não, né? Ao contrário. Parece que a gente tem medo. Isso mesmo, doutor. O senhor falou que está numa parte bem online, né? Agora, com uma advocacia bem online. Sim. Nosso meio, hoje em dia, está muito online. E o que o senhor acha que a gente poderia utilizar para melhorar? Porque tem questões ainda, principalmente no direito consumidor, que tem que ir lá presencial resolver, né? Então, assim, acho que a gente poderia ter uma abertura maior nessa questão online e colocar também como opção, não como eu tenho uma audiência que ela é presencial. Poderia ter a opção, o advogado quer participar online, de maneira online, ou presencial. O que você acha disso? Olha, eu acho que tudo começa montando uma boa estrutura. Porque não adianta ter a função e ela não funcionar, né? Exemplo disso é o PJE. Hoje, até que o nosso, do DF, ele funciona bem. Mas eu, às vezes, atuo com alguns PJE, por exemplo, do Goiás. E agora que ele melhorou, mas até pouco tempo atrás era horrível. Né? O Projude, era horrível de trabalhar com ele. Então a gente tem que ter uma estrutura que ela funcione, né? E olhar para dentro de cada especialidade que o advogado vai precisar, talvez de um documento ou de uma audiência, algo do tipo, e ter aquilo ali já disponível, né? Eu não preciso ir no cartório para poder, às vezes, fazer uma ata notarial. Poderia ter uma função dessa online, não sei se tem. E se tem, eu, por exemplo, sou da área, não conheço. Entendeu? Então tem que ter essa questão de, olha, tem essas funções aqui para você. E eu acredito que a OAB ela teria que centralizar isso. Ela trazer para dentro de um aplicativo ou para dentro do site, olha, você atua em tal área, precisa de qual documento? Então, um campo de pesquisa ali. Estou precisando de um relatório desse tipo e tal. Poderia ter dentro do site, encaminhando, direcionando, até para os novos advogados, que tem pessoas que já têm experiência.
mas tem uns que não. Então, dentro do site da OAB é direcional, olha, estamos aqui no direito consumidor, estamos aqui no direito criminal. Isso. Vou te encaminhar aqui, qual a demanda? Pesquisa lá uma palavra que você coloca. Uma simples caixa de pesquisa que te joga para todo um catálogo de serviços e dali você já vai direcionado e vai para um site de confiança porque a OAB está testando aquilo. Porque esse é outro risco da gente usar ferramentas na internet para pegar um documento, algo do tipo, e não ser uma ferramenta que vai funcionar. Eu penso assim que as partes e a testemunhas poderia ser obrigatório, né, de acordo com o que o juiz entendesse. Mas o advogado deveria ser facultado essa presença. Sim. Então, o advogado determinar se ele quer de maneira online, igual você falou, que atua em várias áreas. Sim. Então, para que não tenha esse deslocamento, né? Até aquela brincadeira, né? Você vai sair de casa às 6 da manhã para atravessar Brasília para uma audiência para escutar que não tem acordo. Então, assim, faz online, né? E aí a gente vê também uma questão do... Como é que eu posso dizer? Do perigo, às vezes, que o advogado ele passa quando ele está fazendo uma audiência online, algo do tipo, né? De não ser valorizado o trabalho dele ali. Né? Parece que por ele não estar presente ali, parece que ninguém está dando valor naquilo. Então, eu acho que, assim, hoje, eu não vou dizer graças à pandemia, mas após a pandemia, nós aprendemos a viver online. Né? A pandemia ajudou muito nesse sentido. Os clientes hoje conversam com você pelo WhatsApp, resolvem as questões. Então, assim, uma audiência ela ser online, ela tem um efeito. Né? Uma sustentação oral, por que não? Porque ela não pode ser feita online. Né? Eu tenho que ir lá. A última que eu fiz, por exemplo, eu cheguei 2 da tarde no tribunal e a minha foi 7 da noite. Foi a última. Nós temos outros compromissos, né? Sim, eu passei o dia preso lá e, assim, eu ainda dei sorte, porque teve advogados que passaram o dia e ficaram para a próxima sessão, que era 15 dias depois, ou seja, foram embora sem sustentar. Então, eu acho que se tem ferramentas que facilitam, por que não usá-las? Né? Agora, se você quer ter uma certa segurança, vai lá, exige o advogado fazer um cadastro prévio primeiro, igual a gente já faz, com certificado digital e tudo mais, e pronto, e faz a sua audiência. Mas eu só acho legal, interessante, ter um espaço na advocacia para a gente relatar essas nossas dificuldades diárias. Com certeza. Teve um certo tempo que eu estava estudando muito sobre compliance, né? Que é aquela questão que a ouvidoria faz, né? Que é escutar as reclamações e buscar as soluções. Estudei bastante sobre isso e achei muito interessante. E eu acho que a OAB ela tem que implantar um sistema de compliance, onde ela escute o que está acontecendo, veja os erros e busque a solução. Né? Isso, porque nós estamos ali todos os dias, enfrentamos as dificuldades. Então, nada melhor que nós podemos levar para a OAB nossas dificuldades diárias para que possam ser solucionadas, não deixar só ali, só escutar, né? Só deixar lá. Tem que buscar a solução. E assim, eu entendo que talvez a OAB a seccional, ela tem uma certa carga de trabalhos, mas as subseções estão ali para dar esse suporte e ajudam muito mais. Porque talvez quem está ali na sede da OAB-DF não me conheça. Mas quem está ali, o presidente que está ali na subseção de Santa Maria, ele tem mais proximidade. Eu consigo conversar com ele e falar, olha, isso aqui atrapalhou de uma certa maneira, é mais fácil. Pois é, uma novidade que eu não sabia, né? Atualmente eu estou como presidente da Comissão Criminal de Santa Maria. Então, em uma reunião com todos os presidentes, o presidente da comissão do Tribunal o presidente da comissão das prerrogativas, sim, ele não pode atuar, que não é uma prerrogativa, por exemplo, uma para Santa Maria, uma para o Gama, é uma geral no plano. Então, ele não tem como ir direto para Santa Maria. Eu estou em Santa Maria, acionar uma pessoa de Santa Maria. Eu tenho que esperar alguém do plano, a disponibilidade de alguém que esteja lá. Isso eu não sabia disso. Então, assim, é uma questão muito arcaica, né? Olha, então, tem que mandar para lá, para que aí ele vai aqui como um apoio, mas de qualquer forma a pessoa do plano tem que estar aqui. Imagina se a gente aqui em Santa Maria ou no Gama precisasse agora, 7h30 da noite, 19h30, de um suporte na prerrogativa. E ele sai lá da sede, lá na Asa Norte, final da Asa Norte. Para ele chegar aqui, ele vai chegar aqui 10 da noite. Imagina. E assim, tem que ser um representante de lá. Então, daqui, o que adianta? Não tem, né? Se você já tem as subseções nas regiões administrativas,
Você já tem uma subseção lá com o presidente, com o secretário, coloca alguém de prerrogativa ali também. Isso é importante. É um telefone só também, aqui não tem um telefone na Gente, e hoje em dia, na verdade, você nem precisa de um WhatsApp, né, que é mais prático. Às vezes você vai ligar, vai pegar uma linha ocupada, então... Não pode. Eu acho que... Isso é novidade para mim, mas eu fiquei... Você já precisou dos trabalhos da agência? Graças a Deus ainda não, mas já cogitei algumas vezes, em algum desentendimento, alguma coisa assim, eu falei, acho que eu vou chamar. Aí eu pensei depois, falei, não, vamos resolver isso aqui. A maioria das vezes a gente prefere resolver sozinho do que o desgaste, porque é um desgaste. Justo. Você ter que ligar, muitas vezes fica ocupado, eu falo porque eu já liguei. Foi uma dificuldade, porque eu fui orientada a ligar para outra pessoa e para outra pessoa, sendo que a outra pessoa nem poderia vir. Então é complicado. A única vez que eu precisei foi justamente numa área que eu não atuo, que foi numa área criminal. Um cliente meu que tinha ido tinha sido preso, né? E a audiência de custódia dele não tinha acontecido. Já tinha passado mais de 48 horas, não tinha acontecido a audiência de custódia dele. Já estava numa maneira de prisão ilegal, né? Justamente. E aí eu fui atrás para poder ver a situação, e não era na região que eu atuo, ele estava no Paranoá. Então tive que ir até lá e não consegui resposta, sabe? E aí, naquele dia a gente conseguiu resolver a situação, teve audiência de custódia, e ele ia sair, né, com a tornozeleira, e aí foi o segundo caso que eu quase precisei de novo. Porque quem disse que eu achava ele? É porque eles levam para uns setores, né? Pois também tem vários. Eu penso que essa falta de orientação também. Justo. Eu penso, no caso do senhor, o senhor não atua na área criminal. Mas pensa um jovem advogado, ele não tem esse norte, ele não tem alguém que pegue na mão dele e fale, olha, começa assim o flagrante, se acontecer isso, vai para tal lugar. A gente não tem isso. Porque perguntar para os servidores, eles não respondem. Não respondem. E se você tentar dar uma carteirada falando só advogado, é que não responde mesmo. Aí você arrumou uma guerra. Eu falo isso porque eu passo isso no dia a dia. Então eu sei, através de outros advogados, eu sei por perguntar pela experiência do dia a dia. Mas se eu procurar na UAB, não tem ninguém para me informar. E aí é o que eu te falei, é aquela hora da gente ter um treinamento no começo. Isso. Né? Você quer por qual área? Olha, eu tô na dúvida ainda, mas eu vou começar na criminal. Então aqui, tem um curso para você, tantas horas. Assim, uma apostila prática ali, passo a passo colocado, inserido num aplicativo, onde o jovem advogado entra aqui, olha, eu estou com dificuldade, vou aqui ver no presídio qual que é o procedimento. Porque eles não sabem que primeiro eles têm que fazer um cadastro no presídio para ser apto a agendar um cliente. Não, se você chegar agora no presídio, se você não tiver feito cadastro, você não consegue atender. Entra, né? Não, você não consegue atender. O senhor vai ter que aguardar um expediente, fazer um cadastro para que eles te liberem, para que o senhor consiga agendar. Então não é só ser advogado. O senhor fica tolhido ali de conversar com o seu cliente. Olha aí. Se for urgência. E aí, se a gente estivesse na OAB, ali no começo, o seu primeiro caso for um pro bono, que a OAB te oferece para você treinar naquilo ali, a OAB te dá todo o suporte. Né? Ela assina por você, se for o caso, acompanha você, mas você vai tocar o caso para você aprender na prática, que não tem coisa melhor do que aprender na prática. Pois é, porque tem escritório modelo, mas é só o nome, é só o espaço. Não tem uma pessoa ali para... Não tem treinamento, e se tiver para uma ou outra coisa, sabe? Então, assim, seria tão fácil a pessoa ter uma apostila ali no aplicativo, se ela tiver dúvida, alguém para procurar, um setor lá na OAB. Né? Sabe o que parece? Parece que a OAB ela olha e fala assim, não, você já fez 5 anos de faculdade, você passou no exame, nas 2 fases, então você é obrigado a saber fazer tudo. E às vezes não. Tem coisa que passa que você fala assim, nossa, isso aqui eu não sabia que eu precisava colocar. A prática é diferente. A prática é diferente. É muito diferente. Né? E aí a gente vê o que tem sido um grande problema agora, a gente estava conversando a respeito da tecnologia, né, da OAB. A gente vê qual tem sido um grande problema que eu tenho visto, até mesmo nas redes sociais, pessoas publicando. O uso da inteligência artificial de maneira equivocada. Né? A pessoa coloca ali no chat GPT o que ela precisa, e ele prepara uma peça processual, o advogado passa o olho ali e fala, não, tá perfeito. E não tá. Tem vários erros. Vários eu acho que coloca ainda proposital, para ver assim... Para poder ver se identifica. Né? E não é tão difícil. Identificar. Beleza. Tá, mas é fácil para quem tem a experiência, mas para quem está chegando, acho que encontra tanta dificuldade que opta, faz essa opção para que se livre, né, desse problema. Porque não sabe por onde começar. Eu conheço colegas que você chega para ele por um caso, uma indenização por danos morais, materiais, uma reparação de danos, coisas básicas, vamos colocar entre aspas assim, eles não sabem por onde começar, não sabem como fundamentar, qual tipo de jurisprudência usar. E aí tem sempre, me manda um modelo. E você aquelas acaba... peças da faculdade não tem nada a ver com a realidade, né? Tudo fictício. Doutor, eu queria que o senhor deixasse um recado aqui para os nossos colegas, tá? Foi muito bom esse nosso bate-papo, foi muito bom te conhecer.
E eu queria que o senhor deixasse um recado para os nossos colegas aqui de Santa Maria. Tá certo. Eu agradeço toda a equipe pelo convite, né? Eu estava devendo essa entrevista que já tinha bastante tempo, mas estava ansioso por fazer, porque eu acho que essa publicidade através de um podcast, de uma conversa, eu acho isso excelente. É melhor do que as postagens ali no Instagram. Porque aqui a pessoa te vê na real, você falando, né? Conhece a sua história. Conhece a sua história, conhece as suas ideias. Então essa iniciativa aqui ela é excelente. Então os colegas aí que tiveram oportunidade, venham para cá, é muito bacana, é muito tranquilo, tá? É muito bom isso daqui. E o que a gente pede aí é que a OAB, agora nesse período, né, de escolhas que a gente vai ter agora nesse mês, que os advogados escolham bem, né, para que a nossa OAB ela tenha uma estrutura boa, para que ela tenha uma função social, para que ela possa apoiar o advogado jovem, o advogado experiente, para que ela funcione. Para que ela não seja só aquele prédio bonito com aquela logomarca, aquele broche aqui no paletó, não. Que ela funcione, que a gente possa contar com a OAB. Desde o começo, ali num treinamento, no suporte, tanto no dia a dia, com uma tecnologia na palma da mão ali, um aplicativo que funcione, né? E nas prerrogativas, e ofertando para os advogados oportunidades, né? Eu acho que é bacana a gente ter aí, não só participar de uma comissão, mas você poder participar de um evento ali como um palestrante, né? Você ter uma página ali onde é divulgado o seu trabalho, eu acho que isso é muito importante. Então, quando a gente valoriza o profissional, é aí que a gente se torna forte, né? Que a gente não fique só na logomarca, no símbolo, mas que a gente fique nessa união e nesse fortalecimento. E mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigada, doutor. Boa noite.